Na savana de Kijani, todo filhote aprendia a mesma lição antes mesmo de aprender a caçar. O sol nasceu para os fortes, e o trono pertence aos que mantêm a ordem. Era isso que diziam, era isso que repetiam. E quando alguém perguntava por que a terra estava ficando mais seca, por que os rios estavam diminuindo, e por que as manadas estavam migrando para longe, a resposta era sempre a mesma, dita como oração: é culpa do exilado. O exilado era o nome que davam a um leão que vivia além das pedras pretas, onde a grama era rara, e o vento parecia carregar poeira antiga. Diziam que ele era traiçoeiro, que tinha tentado tomar o trono, que tinha trazido a escassez, e que sua sombra contaminava a savana. Os adultos falavam isso com a certeza de quem nunca viu. Os filhotes repetiam com a coragem de quem foi ensinado a odiar um rosto sem conhecer a história. E assim cresceu Quito, o herdeiro do trono. Quito era um jovem leão de juba ainda curta, mas olhar grande. Ele tinha o tipo de curiosidade que incomoda, aquela que não se satisfaz com porque sim. O pai dele, o rei Baruque, era respeitado por todos. Um leão grande, voz grave, postura firme, presença que fazia até as hienas pensarem duas vezes antes de rir alto. Baruque dizia que o reino era equilíbrio. Baruque dizia que o trono era responsabilidade. Baruque dizia que, sem ele, o caos engoliria tudo. No início, Quito acreditava. Até que uma manhã, enquanto o sol ainda estava baixo, Quito viu algo que não deveria ter visto. Ele estava perto do rio principal, onde os animais vinham beber. O rio estava mais raso do que no mês anterior. As pedras apareciam onde antes havia água. Um grupo de zebras discutia baixinho, nervosas. Um elefante velho balançava a cabeça com tristeza. E um antílope jovem, cansado demais, caiu de joelhos na lama. Quito se aproximou do pai, que observava tudo do alto de uma pedra. Pai, por que o rio está morrendo? Quito perguntou. Baruque não olhou para o rio. Olhou para o horizonte, como se a resposta estivesse longe. A savana passa por ciclos, disse ele. O exilado bagunçou o equilíbrio. A terra se defende. Quito sentiu um aperto estranho, porque aquela resposta parecia pronta demais. Mas, como um leão lá longe pode fazer o rio secar aqui? Baruque virou a cabeça lentamente e encarou o filho, porque ele mexe com coisas antigas, coisas que você não entende. E você não precisa entender, precisa obedecer. A palavra obedecer caiu pesada. Quito ficou quieto, mas a pergunta ficou viva por dentro. Naquela noite, o vento mudou, e, com o vento, veio o som. Quito estava dormindo quando ouviu um uivo distante, como se as pedras pretas estivessem cantando. Ele abriu os olhos e viu uma sombra se mover perto da entrada da caverna real. Os guardas não pareciam perceber. Era como se a sombra fosse parte do escuro. Curioso e inquieto, Quito saiu sem fazer barulho. A lua iluminava a savana com um brilho frio. Ao longe, ele viu o contorno de um chacal velho, magro, com olhos atentos. O chacal olhava diretamente para ele, como se esperasse. Quito deu um passo, e o chacal recuou, guiando-o para longe do orgulho real. Quito seguiu. Eles caminharam até uma parte esquecida do território, perto de uma árvore solitária, onde ninguém ia porque diziam que o lugar era azarado. Lá, o chacal parou e falou, com uma voz baixa e firme: você tem o olhar de quem não engole histórias prontas. Quito arregalou os olhos. Animais de fora não falavam assim com um príncipe. Quem é você? Quito perguntou. Um mensageiro, respondeu o chacal. Um que não pode entrar no seu trono sem virar alimento de mentira. Quito franziu a testa. Mentira? O chacal olhou para o céu e depois para a terra, como quem mede o peso do que vai dizer. O exilado não causou a seca. O exilado tentou impedir. O coração de Quito bateu forte. Isso é impossível. Meu pai disse. Seu pai diz o que mantém o trono em pé. O chacal cortou. Nem sempre é a verdade. Quito sentiu a raiva subir. Você está chamando meu pai de mentiroso? O chacal não piscou. Estou chamando o trono de faminto. Quito ficou quieto, tentando entender. O chacal continuou. Amanhã, ao nascer do sol, o rei vai levar você até a pedra do juramento. Ele vai fazer você repetir palavras antigas. Você vai achar que é tradição, mas é um pacto. E quando você falar, algo vai acordar debaixo desta savana, algo que bebe água por vocês, algo que come a vida para vocês chamarem isso de equilíbrio. Quito sentiu um frio no estômago. Por que você está me contando isso? O chacal respirou fundo.
Porque alguém lá nas Pedras Pretas ainda acredita que você pode quebrar o ciclo. E porque se você não quebrar, você vai virar o próximo rei que mente para o próprio filho. Quito quis perguntar mais, mas o chacal já estava recuando. Se você quiser a verdade, encontre o exilado antes do juramento, disse ele. Mas vá sozinho, e vá com coragem, porque a verdade não protege ninguém, ela só liberta. O chacal sumiu na noite como fumaça. Quito voltou para a caverna com o peito apertado. Ele queria acreditar no pai. Queria muito, mas a frase "o trono é faminto" não saía da cabeça. Na manhã seguinte, Baruque acordou Quito cedo. Hoje você se torna mais do que meu filho, disse o rei. Hoje você se torna a continuação do reino. Quito fingiu calma. Eles caminharam até a Pedra do Juramento, um lugar alto, cercado por marcas antigas no chão. Marcas que pareciam rachaduras, mas eram símbolos. A savana inteira respeitava aquele lugar. Ninguém passava sem baixar a cabeça. Baruque parou diante da pedra e olhou para Quito. Repita comigo, disse o rei, para que a savana siga viva. Quito olhou para o chão e sentiu um arrepio. As marcas pareciam pulsar, bem fraco, como se houvesse um coração dormindo embaixo delas. Antes que pudesse falar, Quito fez a pergunta que queimava na garganta. Pai, o que é esse juramento, de verdade? O rei ficou imóvel por um instante pequeno, mas Quito percebeu. O rei não esperava aquela pergunta. Baruque recuperou o tom firme. É o que sempre foi, um compromisso. O rei dá a palavra, e a savana responde. Responde como? Quito insistiu. Baruque estreitou os olhos. Com equilíbrio. Quito sentiu que estava perto de algo perigoso. E se não houver equilíbrio? Ele perguntou. E se for um preço? O silêncio caiu. Baruque deu um passo, aproximando o rosto do filho. Você ouviu coisas, ele disse, baixo. Isso é fraqueza. Isso é influência do exilado. Você vai repetir. Agora. Quito olhou para o pai e viu algo que nunca tinha visto. Medo. Não medo de inimigos. Medo de perder controle. Quito recuou um passo. Não. A palavra saiu pequena, mas verdadeira. Baruque congelou. O que você disse? Quito respirou fundo. Eu não vou jurar sem saber o que eu estou jurando. Por um segundo, o rei pareceu um leão comum. Depois, a postura voltou como armadura. Então você não é digno do trono. E Baruque rugiu. O rugido não foi apenas som. Foi comando. Os guardas surgiram, cercando Quito. Leve-o para a caverna, ordenou o rei. E ninguém o deixa sair até ele aprender a respeitar a tradição. Quito foi empurrado de volta, coração disparado. Mas no caminho, quando passaram por uma pedra baixa, Quito viu novamente o chacal, só por um segundo, entre arbustos. O chacal fez um gesto rápido, apontando para uma fenda estreita entre rochas. Uma passagem. Quito entendeu. No instante em que os guardas distraíram com um barulho, Quito se jogou pela fenda e rolou por uma descida de areia. O coração quase saiu pela garganta, mas ele correu. Correu como quem foge de uma mentira. Ele correu para além do território conhecido, atravessou campos secos, subiu pedras escuras, e, quando o sol começou a descer, chegou ao limite da savana. As Pedras Pretas. O ar ali era diferente, mais frio, mais pesado, e havia silêncio, mas não um silêncio vazio, um silêncio de algo esperando. Quito avançou e viu um leão. Ele estava deitado numa sombra, magro, com cicatrizes antigas, e olhar firme. A juba era desarrumada, mas havia uma presença nele que não era de derrota. Era de alguém que viu a verdade, e não conseguiu desver. Quito parou. Você é o exilado? O leão abriu os olhos lentamente e encarou Quito sem surpresa. Eu tenho muitos nomes, disse ele. Mas sim, sou o que eles mandaram você odiar. Quito engoliu seco. Porque o rei me prendeu? O exilado soltou um riso curto, sem humor. Porque você fez a única pergunta que derruba reis. Por quê? Quito deu um passo. Me diga a verdade. O que é o juramento? O exilado ficou em silêncio por um instante, como se escolhesse as palavras. Existe algo embaixo da savana, ele disse. Um antigo devorador. Não é um animal. É uma presença, uma fome. No passado, quando o reino era fraco, os líderes fizeram um pacto, ofereceram ordem em troca de proteção. Eles juraram manter o povo unido, controlar as histórias, escolher inimigos para o medo apontar. Em troca, o devorador se manteve dormindo, mas cobrando. Cobrando o quê? Quito perguntou, tremendo. O exilado apontou para o rio distante. Água.
Vida, tempo. Quito sentiu o mundo girar. Então o rio seca por quê? Porque o devorador bebe, disse o exilado, e o juramento renova o pacto. Mantém o trono no lugar e mantém o povo acreditando que o vilão está do lado de fora. Quito apertou os punhos. E você? O que você fez? O exilado respirou fundo. Eu descobri, e tentei quebrar. Eu disse ao povo. Eu disse ao rei que a savana não precisava de pacto, que podia se curar com mudança real, dividir água, mudar rotas, parar de dominar pela força. Sabe o que aconteceu? Quito ficou em silêncio. Eles me chamaram de traidor, o exilado continuou, porque a verdade assusta. É mais fácil odiar um inimigo do que admitir que o problema mora no próprio trono. Quito sentiu lágrimas surgirem, de raiva. Então seu pai não começou isso, o exilado disse, mas ele escolheu continuar. E agora ele quer que você continue também. Quito respirou fundo. Como eu paro? O exilado levantou devagar. Você não para com força. Você para com ruptura. Você precisa impedir o juramento. E você precisa mostrar ao povo que existe sob a pedra do juramento. Mas para fazer isso, você vai ter que ser o que eu fui, o vilão da história deles. Quito engoliu. Eu posso morrer. O exilado assentiu. Pode. Mas se você não fizer nada, o reino mora inteiro, lento, concede mentira. Quito fechou os olhos por um segundo e decidiu. Quando abriu, a voz dele saiu firme. Me ajude. O exilado olhou para ele como se esperasse essa frase há anos. Eu vou ajudar. Mas escute, quando você voltar, seu pai vai tentar fazer você parecer fraco. Ele vai dizer que você foi manipulado. Ele vai te colocar contra mim. Não caia. Se você quiser vencer, você vai ter que controlar a única coisa que controla o trono, a narrativa. Quito franziu a testa. Como? O exilado mostrou um objeto, uma pedra antiga, redonda, com rachaduras brilhantes, como se tivesse uma luz presa dentro. Isso é um fragmento do fundo, ele disse. Ele reage quando o devorador acorda. Ele mostra no ar, como sombra, a forma do que existe embaixo. Se você levar isso à pedra do juramento, todo mundo vai ver. Quito pegou a pedra. Ela estava fria como água de caverna. Vamos. Eles voltaram à savana quando o sol começava a cair. O exilado caminhava ao lado de Quito, sem se esconder. Isso por si só já era um choque, porque, na mente do povo, o exilado era um monstro invisível, e monstros invisíveis são mais fáceis de odiar. Chegaram à pedra do juramento, e viram uma multidão. Baruque tinha convocado todos para ensinar a lição ao herdeiro rebelde. Era um espetáculo. Baruque estava no alto, orgulhoso, com os guardas ao lado. Quando viu Quito, Baruque sorriu como quem venceu. Voltou para obedecer? Perguntou ele. Quito subiu devagar, respirando fundo. Voltei para perguntar de novo, disse Quito, alto, para todos ouvirem. Porque nosso rio está morrendo? O povo murmurou. Baruque levantou o queixo. Porque o exilado envenena a savana. Nesse instante, o exilado deu um passo à frente, à vista de todos. A multidão se assustou, recuou, alguns gritaram. Guardas se colocaram em posição. Baruque rosnou. Você ousa aparecer? O exilado olhou para o povo. Vocês me odiaram sem me ouvir, disse ele. E enquanto vocês me odiavam, o trono bebia seu futuro. Baruque rugiu. Mentiroso. Quito ergueu o fragmento do fundo. Então que a savana responda, disse Quito. Ele encostou a pedra na marca central da pedra do juramento. O chão tremeu. Um tremor baixo, como se algo gigante respirasse. A pedra brilhou, e uma sombra subiu no ar, projetada pela luz do fragmento. Uma forma enorme, serpenteada, com boca aberta no fundo da terra, sugando água, sugando vida. Não era uma criatura normal. Era uma presença. O povo ficou em silêncio absoluto. O medo não tinha mais para onde fugir, porque agora tinha forma. Baruque recuou um passo, pálido. Isso é mentira. Quito olhou para o pai. Você sabia. Baruque tentou recuperar o controle. Eu mantive o reino vivo. Eu mantive as manadas unidas. Eu fiz o que era necessário. O povo começou a murmurar, agora de raiva. Nosso rio, nossa água, nossos filhotes. Baruque ergueu a voz. Sem o pacto, ele acorda e destrói tudo. O exilado falou alto. Ele acorda porque vocês alimentam com medo. O pacto não protege, ele prende. Ele não é escudo, é coleira. Quito respirou fundo e fez a escolha mais difícil. Então eu corto a coleira. Baruque avançou para impedir.
Guardas cercaram Quito. O povo ficou dividido, apavorado, e o chão tremeu mais forte. Quito gritou: vocês querem continuar vivendo de joelhos? Ou querem viver de verdade? O silêncio virou decisão. Alguns animais avançaram para proteger Quito: elefantes, zebras, búfalos. Não por amor ao príncipe, mas por sede de verdade. Baruque viu que estava perdendo o controle e fez o que reis desesperados fazem. Tentou virar o povo contra alguém. É ele. Baruque apontou para o exilado. Matem o traidor. E o mal dorme. Mas ninguém se mexeu, porque, agora, todos tinham visto. E quando a verdade é vista, a mentira perde o dente. Quito, com a pedra ainda brilhando, se aproximou da marca central e arrancou do chão um pedaço da placa antiga, revelando uma fenda. Um vento frio subiu de lá, e um som baixo, como um estômago vazio. O devorador estava ali. Quito olhou para o pai uma última vez. Você queria que eu herdasse isso? Ele falou, com tristeza. Mas eu herdo outra coisa. Ele levantou a voz para o povo. A partir de hoje, a savana não se governa com medo. Se existir um monstro embaixo, nós vamos encarar juntos, não sacrificar uns aos outros. O exilado deu um passo ao lado de Quito. O pacto precisa de uma palavra para continuar, disse ele, olhando para Baruque. Se ninguém disser, ele enfraquece. Baruque tremia. Vocês vão condenar o reino. Quito respondeu firme. Não, nós vamos libertar. Quito não fez o juramento. Ele ficou em silêncio. E esse silêncio foi o som mais forte que a savana já ouviu. O tremor continuou por alguns segundos. O devorador tentou puxar, tentou exigir, tentou ameaçar. Mas sem a palavra do rei, sem o selo, sem o medo unido, ele perdeu força, como um fogo que fica sem ar. A sombra no ar, projetada pelo fragmento, começou a encolher. O vento diminuiu. A fenda ficou quieta, não porque o mal sumiu para sempre, mas porque o pacto tinha sido quebrado. Baruque caiu de joelhos, derrotado, não por espada, mas por escolha. O povo não o matou, porque não queria outra história de sangue. Queria uma história diferente. Ele foi afastado, não como espetáculo, mas como fim de ciclo. Quito olhou para o exilado, ainda odiado por muitos, ainda temido por outros. E agora? Quito perguntou. O exilado olhou para o horizonte, onde o rio ainda estava raso, mas o céu parecia menos pesado. Agora começa o trabalho real, ele respondeu. O trabalho que nunca aparece nas lendas: dividir água, mudar rotas, consertar o que foi quebrado, ensinar filhotes a pensar, não a obedecer. Quito assentiu. Você vai ficar? O exilado demorou um instante. Se me deixarem, eu fico como guardião, não do trono, da verdade. Quito olhou para a savana, para o povo, para o rio, e então falou, para todos ouvirem. O vilão que nos contaram era apenas o mensageiro. O verdadeiro inimigo era o medo que a gente aceitou. Naquela noite, a savana não virou perfeita. Não choveu do nada. O rio não voltou mágico. Mas algo mudou. Os animais voltaram a discutir. Sim, voltaram a discordar. Voltaram a sentir raiva. E isso era bom, porque sentir era liberdade. E, pela primeira vez em muito tempo, o futuro voltou a existir. Porque o reino, finalmente, parou de se alimentar de histórias fáceis. E começou a viver a história difícil, a verdadeira. Fim.